Muito bem, pessoal. Então, na aula de hoje nós vamos estudar aí as protozooses, né, as doenças causadas por protozoários. Se prepara aí que a gente vai ver com bastante detalhe essas doenças e qualquer dúvida você deixe aqui nos comentários. Aproveita aí, já se inscreve no canal, clica aí no joinha, né, ajuda a gente aí, né? Eu estou muito youtuber, né, irmão? Meu Deus do céu. E não se esquece aí de clicar no sininho, assim você não perde nenhuma atualização aqui no nosso canal. Fechou? Vamos lá, posto isso, sem mais demora, pessoal, vamos lembrar aí que os protozoários são divididos em 4 principais grupos, né? O Rhizópodas, amebas, Mastigófora ou flagellata, que é o grupo do Trypanosoma cruzi, causa doença de Chagas, né? O grupo da leishmaniose também. Ciliófora, que tem apenas uma parasitose que a gente vai estudar, que é a balantidiose, ou Balantidium coli, e o grupo Sporozoa, o último aqui, o grupo também conhecido como apicomplexa, que tem como principal representante o plasmódio, causa malária, né? Mas também nós vamos ver a toxoplasmose, um protozoário desse grupo aí. Bom, então vamos começar com aqueles flagelados, né? Os zoomastigóforas, os mastigóforas, que causam as 4 doenças aqui: tricomoníase, leishmaniose, doença de Chagas e giardíase. Pessoal, dessas daí, se você tem um HD restrito, você não consegue guardar muita informação, eu peço que pelo menos leishmaniose e doença de Chagas você saiba com detalhe, beleza? Vamos lá então, o que for mais rápido eu vou dar uma adiantada e o que for mais importante eu falo com mais calma. Vamos começar falando então da tricomoníase. Pessoal, o agente etiológico, o cara que causa tricomoníase é o Trichomonas vaginalis. Pelo nome você já pode ter uma ideia de onde que ele fica, né? Não só na vagina, mas também no sistema urogenital masculino. Tá aí o bichinho, bonitinho, né? Um flagelado, perceba a membrana ondulante, característica desse grupo aqui. Eu acho bonitinho até ele. Bom, qual que é o modo de transmissão? Pessoal, por se encontrar nesse sistema urogenital, a principal forma de transmissão se dá via relações sexuais desprotegidas, tá? Então, a principal forma aí é sexo desprotegido, mas há quem diga que possa ter também uma transmissão indireta, menos importante, que é através de objetos contaminados, como toalhas compartilhadas, por exemplo, roupas íntimas, né? Falando em características e síndrome clínica, pessoal, basicamente, as pessoas acometidas pelo Trichomonas vaginalis, quando tem sintomas, porque pode ser uma infecção assintomática, vai ter um negócio chamado leucorreia. Eu te desafio a achar alguma palavra na língua portuguesa que termina com reia e que seja boa. Acredito que você não vai encontrar, né? Leucorreia, pessoal, é um corrimento amarelado e mal cheiroso, né? Olha que delícia. Eita, nós. Mas toma cuidado, que a maioria é assintomática. Então, quando você entra em contato ali com um sistema urogenital do seu parceiro, aparentemente pode estar tudo bem, mas pode ser que seja uma infecção assintomática e ele pode te passar tricomonas vaginalis. Então, a melhor forma é prevenção, tá? Fique esperto que afeta tanto homem quanto mulheres. Tudo bem? Como eu evito isso? Obviamente, a melhor forma, pessoal, já que se dá via relações sexuais, é o uso de preservativo, né? Mas como pode ter a transmissão indireta, então evitar usar sanitários e banheiros aí de higiene duvidosa. Sabe quando você está na balada, que tem que fazer aquelas peripécias, né, para ir no banheiro. Não vai entrar em contato com aquilo lá que você não sabe quem sentou ali, o que tinha, o que não tinha, né? Então, terrível. E evitar o compartilhamento de toalhas, né? Sabe quando dá aquela secada, né? E aí vem o outro e seca também, enfim, é bom evitar. Bom, falando agora da leishmaniose, o agente etiológico, pessoal, é o gênero Leishmania, né? Existem várias possibilidades e inclusive manifestações clínicas diferentes, a leishmaniose visceral ou a cutânea, mas eu já falo das especificidades logo para vocês, aí eu falo quem é que causa qual. Aí, né, uns esquemas e fotinhas deles, perceba que é interessante isso, né? Os protozoários eles podem mudar de forma durante o ciclo de vida. O flagelado pode perder o seu flagelo, nessa forma conhecida como amastigota, quando ele está dentro das células que ele vai infectar. Então, ele pode mudar a sua forma. Bom, aqui, pessoal, já é um ciclo um pouco mais complexo, que você precisa saber com mais detalhe, porque ele envolve aí um vetor. Portanto, nós dizemos que isso aqui é um ciclo heteroxênico, né? Ou
digenético, ele vai envolver 2 hospedeiros, um intermediário e um definitivo. Um vetor vai estar aí. O vetor vai ser um mosquito do grupo dos flebotomíneos, conhecido como mosquito palha. Tá? Mosquito palha é um mosquito bem pequenininho, diferentemente desses mosquitos que a gente consegue ver. Se esse aqui estiver sozinho, é muito difícil visualizar. Até dá, mas é muito difícil. Mas eles voam muitas vezes em bando, e aí em bando dá para ver. Tá? É um mosquito restrito à região de mata, mas as matas urbanas também abrigam esse mosquito aqui. Então, é possível você pegar a leishmaniose vivendo numa região que tem uma mata próxima da sua casa, por exemplo, mesmo na cidade. Nas Américas, o gênero desse mosquito é o Lutsomia, mas no Velho Mundo, né, na África e Ásia, Flebótomos, daí o grupo Flebotomia, ou mosquito palha. Muitas vezes basta saber mosquito palha que você resolve a questão no vestibular. Pessoal, como eu disse, existem 2 manifestações clínicas, né? A leishmaniose tegumentar americana, conhecida popularmente como úlcera de Bauru, até por conta de um surto que ocorreu na cidade de Bauru, bem tenso, né? Pode ver que são feridas circulares, de difícil cicatrização e com bordas aqui na forma de crostas indolores, né? Então é bem complicado, assim, é feio de ver, né? Bem, olha só, chegar nisso aqui, pessoal, ficou muito tempo, cara, sem procurar tratamento. E a mais perigosa de todas, conhecida como calazar ou leishmaniose visceral. Essa daqui, pessoal, ela vai acometer os órgãos internos, os tecidos internos. Então, ela vai afetar de maneira sistêmica o nosso corpo. E uma das manifestações mais conhecidas dela é a hepatoesplenomegalia, que é esse inchaço, né, do fígado e do baço, principalmente, causando a famosa barriga d'água. Pessoal, essa leishmaniose visceral pode levar o indivíduo à morte, então ela é bem perigosa, precisa ter muito cuidado com isso daí. Quais são as medidas profiláticas, como evitar a leishmaniose? Já que tem um vetor, qualquer medida de combate ao vetor ou medidas que evitem você ser picado por esse vetor, vão, obviamente, ser medidas eficazes aqui. Mas perceba que nós temos aqui controle populacional de cães errantes. Por que isso? Pessoal, é muito comum cães que não têm um dono, né, eles não têm esse cuidado que os donos dão para os cães ou deveriam dar. Então, eles acabam se tornando reservatórios deste protozoário. Então, o mosquito vai lá, pica o cachorro na rua, depois vai lá e pica a gente, né? Então, ele acaba se tornando um reservatório. Por isso que tem que ter esse controle. Dificilmente, infelizmente, né, as prefeituras não vão gastar dinheiro com o tratamento desses cães afetados, e acabam sendo sacrificados. Aqui, pessoal, está bem aprofundado. Eu vou disponibilizar esse PDF para quem quiser, tá? Vou deixar ele disponível, só me pedir. Contudo, pessoal, isso aqui é mais para quem vai para vestibulares que exigem um conteúdo bastante específico. Então, aqui tem o nome das formas, amastigota, promastigota procíclico, promastigota metacíclico e tal. Tem o nome das formas ao longo do ciclo de vida desse hospedeiro e onde que se encontram essas formas. De verdade, assim, isso cai muito pouco. A não ser que você for fazer um vestibular mais específico, né? Pensando aqui na nossa região, no Paraná, Santa Catarina, eu poderia citar aí a UEM, que cobraria talvez isso daqui, e a UFSC, talvez, né? A Federal de Santa Catarina, mas é muito difícil aparecer. Este aqui é o ciclo, então, que envolve o mosquito palha, né? Um hospedeiro intermediário, e envolve os mamíferos, incluindo nós, aqui o cachorro, né? Ou mesmo outros mamíferos presentes na cidade, principalmente, né? Podem ser afetados. Pessoal, perceba que esse protozoário acaba atacando várias células do nosso corpo, mas principalmente os macrófagos, que são células de defesa. E eles vão acabar se reproduzindo dentro dos macrófagos, né? As nossas células de defesa não conseguem matar esse protozoário. Pelo contrário, a ação das nossas células de defesa acaba estimulando a divisão deles. E aí, ao se reproduzir nas células de defesa, né, nos macrófagos, eles vão ser liberados na corrente sanguínea, podendo ser sugados por um mosquito palha, né, continuando o ciclo aqui para vocês, tá? Nós somos os hospedeiros definitivos e o mosquito palha é o hospedeiro intermediário. Apesar dessa definição, aqui, pessoal, não existe reprodução sexuada nesse protozoário, tá? Normalmente, o hospedeiro definitivo é aquele o qual o agente etiológico se reproduz sexuadamente. Aqui, ele não se reproduz sexuadamente em nenhum dos hospedeiros.
Como eu disse para vocês, deixa eu tentar tirar minha cara daqui de cima, não sei se tirou aí, depois vocês dão uma olhadinha. Mas, pessoal, que causa leishmaniose cutânea aqui no Brasil é principalmente Leishmania brasiliense e Leishmania amazonense, tá? Na África, principalmente, tem o Leishmania guianense. Já a leishmaniose visceral, antigamente era chamada de Leishmania chagas. Hoje em dia o nome atualizado é Leishmania infantum, tá? Então esses aqui, na verdade, é a mesma coisa, é um sinônimo, tá? Então causa leishmaniose visceral. Então perceba que existem aqui diferentes agentes etiológicos para as diferentes leishmanioses. Fechou? Então tá aí a foto, ó, no cachorrinho. Olha que dó, né? Tenho certeza que você ficou com mais dó dessa ferida na pata do cachorro do que na cara dessa criança. Essa criança aqui, ela tem cara de ser arteira, né? Não dá vontade de ficar com dó dela. Mas do cachorrinho dá, né? Tadinho dele. Tá aqui. Muito bem. E a leishmaniose visceral, pessoal, também pode afetar os cachorros, né? Causando alopecia, né? Queda de pelo, emagrecimento, apatia, lesões, né? Na face, na orelha. Infelizmente, esses cachorros, eles são sacrificados a maioria das vezes. Outra doença extremamente importante, doença de Chagas. Essa aqui, pessoal, não pode dar bobeira, hein? Doença de Chagas cai pra caramba. Então, vamos dar uma olhada nesse grupo aqui, ó. O agente etiológico é o Trypanosoma cruzi, tá? O Trypanosoma cruzi é quem causa a doença. Olha que bonitinho, também tem forma epimastigota, tripomastigota, amastigota, tem várias formas. Olha ele aí, perto das hemácias, né? Uma microscopia eletrônica de varredura, ele próximo das hemácias aqui, né? Com a membrana ondulante, bonitinho, né? Mais um flagelado. E aqui uma coisa que pode cair para você é a modo de transmissão, isso aqui é bem comum de aparecer em vestibular. Pessoal, o vetor mecânico, já vou adiantar para você, não é um mosquito. Essa é a maior confusão que vocês fazem. Não é um mosquito. Ele é o bicho barbeiro, que é, na verdade, um hemíptero, né? Ele é um percevejo. A fêmea do percevejo pica também a gente, ela é hematófaga, né? Então, aqui nós temos vários exemplos de percevejos do grupo dos triatomídeos, né? Aqui, inclusive, outro gênero, Panstrongylos aqui. Mas, pessoal, não é a picada que vai transmitir o bicho barbeiro, tá? Essa foi a forma que o Carlos Chagas descreveu da transmissão. Não é a picada desse inseto que transmite esse tripanossoma para a gente, e sim a defecação dele. Ele pica e defeca na nossa cara ao mesmo tempo, né? Desgraçado. E como é a nossa cara, por isso que ele tem o nome de barbeiro, né? Ele pica a nossa cara, aí entra sangue, dois corpos não ocupam o mesmo lugar no mesmo tempo e espaço, né? Então, ele precisa liberar ali o seu sistema digestório. Então, ele faz um cocôzinho na nossa cara. Como a gente está dormindo na maioria das vezes, a gente coça sem perceber e leva o protozoário para dentro da ferida. Hoje em dia, essa forma de transmissão é muito rara. A maior parte das contaminações por doença de Chagas que nós temos hoje em dia, pessoal, não é por meio desses insetos que vivem bastante nessas casas de pau a pique aqui, né? Casas mais comuns na região norte do nosso país. No sul a gente não tem muito disso. Os insetos gostam de ficar nessas frestas e por isso eles ficam em contato com os seres humanos mais facilmente. Mas como eu disse, hoje em dia essa não é a principal forma de transmissão, e sim a via oral, principalmente por meio de caldo de cana e açaí contaminado, né? Quando esses insetos estão presentes na cana ou mesmo no açaí, eles são moídos juntos, processados juntos, esse protozoário pode ser liberado e pode ter essa infecção via oral, tá? Ou mesmo pode acontecer via vertical, que é a mãe passar para o bebê pela placenta ou na hora do parto. Isso pode acontecer também, mas a mais comum hoje em dia é via oral. Existem características clínicas bem comuns a síndrome de Down, né? A primeira é o sinal de Romagnat, esse inchaço no local da picada aí fica extremamente inchado. E ela é conhecida como doença dos megas. Por que doença dos megas? Porque a pessoa, pessoal, fica aí com megacólon, né? Um cólon aumentado, megaesôfago, ou uma hepatoesplenomegalia, inchaço do fígado e do baço, ou a mais comum de todas, cardiomegalia, né? Um coração aumentado pra caramba. Ele pode ficar até mais de 2 vezes o tamanho de um coração humano normal, pessoal. Então é bem complicado. Por quê? O que causa esse inchaço dos órgãos?
Depende de onde esse protozoário parar e começar a se reproduzir, é onde vai começar a ocorrer essas lesões e, como consequência dessas lesões, um aumento no volume do órgão. Mas no caso do coração, um aumento no volume não significa que ele vai bombear mais sangue, muito pelo contrário. Essas lesões vão ser substituídas por tecido conjuntivo que não tem capacidade de contração. Então o coração aumenta o tamanho, mas perde capacidade de bombeamento. Por isso, pessoas que têm doença de Chagas acabam tendo dificuldade em exercícios, ela se sente ofegante a todo momento e, provavelmente, se nada acontecer no meio do caminho, vai morrer em decorrência de um débito deficiente cardíaco aí. Beleza? Como evitar, pessoal? Depende do modo de contaminação. Combate ao vetor, qualquer combate que seja ao vetor, é uma forma de evitar. Melhoria nas habitações humanas para que o vetor não viva perto dos seres humanos e consumir alimentos de boa procedência. Né? E a gente poderia acrescentar aqui uma fiscalização melhor, né, nos produtos que podem ser potenciais vias de contaminação aí do Trypanosoma cruzi. Aqui também, para quem quiser aprofundar os seus conteúdos aí, os seus conceitos, essas são as formas de onde se encontra mais um ciclo heteroxeno, porque tem um vetor. Tá, pessoal? Então, mais uma informação aqui. Depois vocês podem ver com calma, dar um pause aí no vídeo e ler com calma. Eu não vou parar aqui para ir para os detalhes. Então, perceba que o ciclo, ele envolve aqui uma parte no ser humano e uma parte no barbeiro, né, no hemíptero, no percevejo. Vamos começar aqui com a entrada, né, através da defecação do barbeiro. Aí a gente coça, o Trypanosoma na forma tripomastigota entra no nosso corpo e aí ele vai se multiplicar dentro de células, aí pode ser de qualquer órgão, né? Não vou poder te explicar qual órgão é porque a gente não sabe, depende de onde ele vai cair. Vamos supor que ele caia no coração, por exemplo, né? Se ele cair no coração, é lá nos miócitos do coração que ele vai se multiplicar. E aí, eles vão sendo liberados aos poucos. Essa pessoa pode ser picada por outro barbeiro, tá? E aí dá sequência no ciclo. Perceba que esse protozoário se reproduz assexuadamente, tanto no barbeiro, quanto no seu hospedeiro definitivo, que somos nós. Eu ia passar um videozinho, mas aí vai ficar muito longa essa aula, né? O vídeo basicamente explica o que eu acabei de explicar para vocês. E aí, nós temos o último dos flagelados, né? A giardíase, causada pela Giardia lamblia, que é uma infecção, pessoal, fecal oral. Ou seja, olha que lindinha, né? Parece que está sorrindo para a gente. Basicamente, pessoal, você precisa comer cocô de alguém para se contaminar com isso daqui, né? A pessoa que está contaminada não lavou a mão direito, ou as fezes dela foram para a água que você tomou, usou para regar o seu jardim, sua horta, enfim, de alguma forma, você comeu um protozoário que saiu de alguém, né, pelo ânus. Basicamente é isso. Como a maioria das vias de transmissão fecal oral, pessoal, aqui também vai basicamente ter problema no seu sistema digestório. Então, você vai ter disenteria, dor abdominal, fadiga, fezes esteatorreicas, né? Olha lá, esteatorreia, de novo, terminou com ré, é ruim. Tá aí, né? E esse protozoário costuma ficar na parte superior do intestino delgado, podendo causar aí sérios problemas intestinais. Tá? Como evitar, pessoal? Evita, como todas as doenças de via de transmissão fecal oral, saneamento básico, higiene pessoal e cozer bem alimentos de maneira geral. Ok? Pensando agora nos ciliados, como eu disse para vocês, só tem uma doença que não costuma aparecer muito, mas eu vou comentar, que é o balantidiose, causado pelo Balantidium coli. As manifestações clínicas são parecidas com o que a gente acabou de ver da giardíase, pessoal. Também é de via fecal oral, portanto, também fica no intestino, também causa cólica e pode aqui causar lesões na parede do intestino, fazendo com que as fezes fiquem mais escuras por conta da presença de sangue. Beleza? Medida profilática, as mesmas. Saneamento básico, higiene pessoal e lavar bem os alimentos. A amebise vai seguir a mesma ideia, pessoal, mas é causada agora por um risópoda, né? Tem pseudópodes, Entamoeba stolítica. Tá aí. Aqui, pessoal, ela também vai entrar por via fecal oral, também pode causar cólica, fezes com sangue, calafrios no corpo, né? E a febre, na verdade, pode estar presente em todas as infecções. Todas as infecções podem ter febre.
Qual que é a medida profilática aqui, nesse caso, pessoal? A mesma, saneamento básico, higiene pessoal e lava bem os alimentos. Muito bem. Agora é que eu preciso tomar um pouquinho mais de cuidado com vocês, a gente vai ver com um pouquinho mais de calma, que é o caso da malária. Quem é o agente etiológico da malária? Depende de qual malária a gente estiver falando. No Brasil, nós temos esses 3 aí. Né? Na África ainda tem o Plasmodium ovale, mas aqui no Brasil a gente só tem o Plasmodium malariae, vivax e falciparum. Esse é o mais perigoso de todos. Cada um deles vai causar um tipo de febre. Terçã benigna, terçã maligna e a quartã. Tá aí, pessoal. O plasmódio ele é um esporozoário, faz parte do grupo apicomplexa, né? Não tem estrutura locomotora, mas tem aqui esse complexo apical que facilita a entrada dele. É uma fotinha no microscópio óptico e esse no microscópio eletrônico. Pessoal, aqui também é um ciclo heteroxênico, portanto eu tenho um intermediário, um vetor, e ele é um mosquito prego. Mosquito prego, conhecido aí pelo gênero Anopheles. Então, o gênero dele é o Anopheles, mas ele é chamado de mosquito prego na linguagem popular. Tá aí o desgraçado, né? Ele vive em região de mata tropical, pessoal, quente e úmida. Por isso que nós temos aí uma região no Brasil que é endêmica da malária, mas fica restrito lá, que é a região amazônica. Assim como na África, somente nas florestas tropicais da África serão regiões aí onde nós vamos ter bastante caso de malária. Na África, isso mata muita gente, pessoal. É muito perigoso. Mas aqui no Brasil também representa um prejuízo acentuado. É que o tratamento aqui no Brasil já é mais conhecido, né? Então, assim, a gente tem mais acesso a posto de saúde, remédio, etc. As características da malária, basicamente, são 3. Febre intermitente, que é uma febre de tempos em tempos pré-determinado, anemia e icterícia. Tá? Que é aquela coloração amarelada. Eu vou mostrar o porquê disso para vocês já já. Como envolve um vetor, pessoal, uso de repelente mosquiteiro, combate ao vetor, etc. Perceba que onde tem casos de malária, principalmente, é região quente e úmida. Basicamente é isso. Pode ver que aqui na Austrália não vai ter por quê? Porque aqui é deserto, pessoal. Tá? Então não é úmido. Aí você sobe muito também, ó, deserto, não vai ter mosquito. E frio, não tem. Então, tem que ser quente e úmido. Olha que desgraceira desse ciclo. É o ciclo mais complexo que a gente tem, pessoal. Um monte de nome. Mas eu não vou me preocupar com esses nomes agora. Você, se quiser depois estudar com detalhe, pode estudar. Nesse momento aqui, nessa aula, eu vou dar o panorama geral da malária, que não é tão simples assim. Vamos lá, então, com calma, tá? Eu vou dar o panorama geral, que é o que você precisa saber para a maioria dos exercícios aqui. Primeiro, mosquito pica e introduz o esporozoário, né, na forma de esporozoíto, dentro do nosso corpo. Num primeiro momento, esse plasmódium, pessoal, ele não vai infectar as hemácias, que é o mais comum, ele vai para o fígado. Então, num primeiro momento, nós teremos uma infecção das células hepáticas, os hepatócitos. É o que a gente chama de ciclo exoeritrocítico, né, fora da hemácia. Depois que ele se reproduzir assexuadamente dentro dos hepatócitos, das células do fígado, aí são liberados novamente, causando destruição dessas células do fígado, para a corrente sanguínea. Aí sim, esses merozoítos aqui vão infectar as hemácias, os eritrócitos. Bom, e aí demora um tempo pré-determinado para eles terminarem o seu processo reprodutivo, é uma reprodução por um processo chamado esquizogonia, tá? E aí o que acontece? Esses protozoários são liberados meio que ao mesmo tempo. E esse rompimento das hemácias é o que causa febre. Então, o tempo correto de febre, de 48 horas ou de 72 em 72 horas, dependendo do plasmódio, coincide justamente com o rompimento dessas hemácias. Beleza? Ok. Algumas vezes, não vai ocorrer uma reprodução dentro das hemácias. Perceba que, às vezes, o que acontece? O protozoário vai se transformar num gametócito. Né? E esses gametócitos, porque isso vai acontecer em várias hemácias, vão ser sugados pelo mosquito novamente, ou pela mosquita, né? Porque é uma fêmea que vai sugar. E dentro do mosquito, esses gametócitos vão se diferenciar em micro ou macro gametócito, que é o gameta masculino e feminino, ocorrendo uma reprodução sexuada dentro do mosquito. Por que eu estou falando tudo isso? Pessoal,
Porque se tem reprodução sexuada dentro do mosquito, o mosquito é o hospedeiro definitivo e o homem se torna hospedeiro intermediário. Aí, o que vai acontecer? Vai ter a reprodução depois também assexuada dentro do mosquito, tem as duas, sexuada e depois uma assexuada, tem até uma meiose ocorrendo aqui, tá? Para voltar a ser N, né? Porque aqui virou 2N depois da fecundação. E aí o mosquito vai, de novo, picar alguém, dando sequência ao ciclo. Eu vou mostrar um videozinho para vocês. O ciclo biológico. Deixa eu ver só quanto tempo eu tenho. Ai, não vai dar tempo de eu mostrar o vídeo. Depois, qualquer coisa, eu posso mostrar o videozinho. Mas isso que eu falei é o mais relevante para vocês, tá? Bom, aqui nós temos 3 gráficos referentes às febres terçã ou quartã. Perceba que a terçã, de 48 em 48 horas, pico de febre. A quartã, de 72 em 72 horas, pico de febre, tá? Por que essa do Plasmodium vivax é a terçã benigna e essa do Plasmodium falciparum terçã maligna? Porque essa comumente leva à morte, pessoal. Esse plasmódio, ele tem um processo de infecção muito mais forte do que os outros. Além dele comer, entre aspas, dele destruir mais hemácias, o que acontece? Ele ainda libera uma substância que causa uma aglutinação dessas hemácias. Elas grudam, causando trombose nas pessoas, né? Então, pode levar mais facilmente à morte esse aqui, tá? Do que eles se alimentam dentro das hemácias, pessoal? Eles se alimentam, basicamente, da hemoglobina. E o processo de metabolização da hemoglobina faz com que eles produzam um pigmento amarelado, chamado hemozoína, ou pigmento malárico. É por isso que a pessoa fica com essa coloração amarelada, a icterícia. Beleza? E, por último, a toxoplasmose, causada pelo agente etiológico Toxoplasma gondii, né? Tá aí. As fotos do bichinho, bem bonito. O modo de transmissão aqui, pessoal, também é fecal oral, mas pode ser também vertical, ou seja, a mãe passar via placenta para o bebê. Isso pode acontecer e é muito perigoso, porque pode causar no bebê cegueira, aborto e retardos mentais. Isso aqui é característico do bebê. Nos adultos, é muito difícil acontecer isso, né? Nos adultos, normalmente vai ser sintomas assim inespecíficos. Um mal-estar geral, dor no corpo, febre, mas você acaba ficando sem saber exatamente o que é toxoplasma. Demora para a pessoa saber. E às vezes é assintomático. Então, o grande perigo da toxoplasmose é para os bebês, principalmente, né? Para os fetos. Como evitar isso, pessoal? Eu vou mostrar para vocês como que a gente pega. E aí eu falo como é que evita. Basicamente é isso, né? Higiene pessoal, cuidado na alimentação, olha, controle de de gatos errantes, né? Proteção de caixa de areia, exame gestante, tudo isso vai valer. Por quê? Olha só, né? O gato é um preconceito danado com esses bichinhos, né? Parece um demônio representado aqui. Mas o que acontece, pessoal? Esse protozoário, ele acaba sendo, vou deixar para quem gosta de já ir lendo, esse protozoário, ele acaba sendo o mais generalista de todos. Basta ter sangue quente que ele está infectando. Então, ele infecta de aves a pequenos, médios e grandes mamíferos. Infecta todo mundo que tem sangue quente. Tá? E aí, é claro que a gente não come passarinho, pomba, né, rato e nem gato, eu acho. Né? Não sei se você vai nessas festinhas, fim de festa, tá? Tem aqueles famosos peitinhos de gato. Mas, normalmente, a gente não come essas coisas. Então, como que a gente pega? Por que tem a ver com isso? Porque, pessoal, principalmente o gato, ele é muito higiênico. Então, ele faz o cocôzinho dele e ele enterra. Quando ele enterra na areia, por exemplo, ele protege as fezes com o protozoário da radiação ultravioleta, fazendo com que o protozoário fique bastante tempo vivo ali. E aí você pode se contaminar aí. Sujou sua mão ali, você não viu que tinha fezes, não tinha o protozoário, você não viu, ele é microscópico. Aí você vai lá e não lava a mão. Aí vai lá e come alguma coisa, ou prepara um alimento, consome um monte de gente, enfim. Ou ainda, gatos que fazem cocô próximo de poços de água artesiano, né? E aí, o que acontece? A pessoa vai tomar água de lá, não vai ter o tratamento adequado e vai se contaminar. Teve em Londrina um surto, né, uns anos atrás, aí, de um pessoal que pegou água da mesma fonte. Aí, uma galera contaminada, mais de 100 pessoas contaminadas aqui em Londrina. Tudo bem, pessoal? Então, basicamente, é isso que eu queria falar. Muita informação em pouco tempo, mas é isso aí. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Beleza, pessoal? E, na medida do possível, eu respondo para vocês. Falou? Até mais!